Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Sabe, todo ano, a Assembleia Internacional ajuda a preparar uma nova geração de líderes rotários para os desafios que nós vamos enfrentar. Mas, como o presidente Mário disse, alguns desses desafios, especialmente aqueles relacionados ao quadro associativo, têm sido os mesmos por muito tempo. E para abordar esses desafios e para o Rotary também poder progredir, nós precisamos ser audaciosos, inovadores e eu diria, inclusive, que nós precisamos ser revolucionários. E isso significa formar novos clubes inovadores diferentes daqueles clubes tradicionais. Mas isso também significa fazer mudanças aos clubes existentes para que eles pareçam novos e emocionantes. Porque reter os atuais associados é tão importante quanto atrair novos associados. Isso é a chave para fazer a nossa organização crescer e abordar os desafios do quadro associativo. Mas isso também significa encontrar novas maneiras de engajar as pessoas no Rotary, seja por meio de eventos, programas ou oportunidades de voluntariado. Na verdade, a nossa declaração de visão fala de unir não apenas os nossos associados, mas de unir as pessoas para que elas entrem em ação. Porque todos os nossos participantes, como por exemplo, ex-participantes de programas, parceiros da comunidade, contribuidores, tudo isso faz parte do nosso sucesso. Agora, antes de eu falar sobre a sua responsabilidade de formar novos clubes e de liderar os presidentes de clubes a uma mudança positiva, eu gostaria de falar sobre algo que qualquer um que já teve um comércio entende muito bem: conhecer os seus clientes. Por exemplo, se você quisesse abrir uma nova casa do café, você poderia simplesmente procurar uma loja que estivesse disponível, poderia pagar o aluguel, comprar o equipamento, encontrar os funcionários e abrir as portas do seu negócio. E talvez, seu comércio seria um sucesso. Mas você tem uma possibilidade muito maior de sucesso se você entender a comunidade. Tem muito trânsito ali naquela rua? Tem concorrentes naquela área? É uma comunidade que gosta de tomar café ou será que elas preferem beber chá? Então, um proprietário inteligente de negócio faria a pesquisa, encontraria o lugar certo, iria adaptar o cardápio para os seus clientes em potencial e formaria relacionamentos com comércios naquela área para que eles também pudessem enviar os seus clientes para o seu negócio. Os nossos Rotary Clubs precisam fazer a mesma coisa. Nós precisamos reconhecer que nós estamos oferecendo um produto para o mercado. E este produto é a experiência no clube. E nós pagamos por este produto com o nosso tempo e com o nosso dinheiro. E este produto precisa oferecer uma proposição de valor para as pessoas que nós queremos atrair para a nossa organização. Em muitas partes do mundo e em muitos dos nossos clubes, isso já não está acontecendo. Agora, uma parte importante daquilo que estamos oferecendo são os serviços que nós realizamos em nossas comunidades e o impacto que nós estamos causando. Então, deixa eu compartilhar com vocês a história sobre o meu distrito. Eu pertenço ao Rotary Club de Kiev, na Ucrânia, distrito 2232. E a guerra na Ucrânia trouxe umas condições muito duras para aqueles rotarianos naquele país. Mas também revelou a força, a resiliência dos associados do Rotary na Ucrânia. Apesar do atual conflito, os clubes não apenas continuam operando, mas, na verdade, eles cresceram. E como? Aprofundando a sua conexão com o país e com as suas comunidades. Clubes na Ucrânia trabalharam para entender
as necessidades da comunidade que está passando por aquele conflito, seja fornecendo assistência humanitária, ou ajudando famílias deslocadas, ou fazendo parceria com líderes locais para fortalecer a resiliência. Os clubes na Ucrânia se tornaram um parceiro confiável na adaptação daquele país e na sobrevivência de todos. E este compromisso não está sendo desapercebido, mesmo no meio da guerra. O quadro associativo na Ucrânia aumentou em 50%. Atraindo pessoas inspiradas pelo trabalho que o Rotary está fazendo e querendo também contribuir. E a generosidade dos associados do Rotary ao redor do mundo, que contribuíram 80 milhões de dólares para os esforços emergenciais desde o início da guerra, isso causou um impacto significativo também. Então, por que eu estou mencionando especificamente a Ucrânia? Porque a lição aqui é muito clara e é relevante para todas as nossas comunidades. Quando nós investimos em realmente entender as nossas comunidades, ouvir as suas necessidades, fazer parceria com seus líderes e servir com empatia, nós criamos um ambiente onde as pessoas naturalmente querem fazer parte disso e naturalmente querem comprar o nosso produto, que mais uma vez é a experiência que o clube oferece. Então, nós todos sabemos que o Rotary não é uma organização com uma fórmula mágica que serve para todos, e na verdade nem deve ser. Nós precisamos engajar os nossos associados e outros participantes da maneira que for melhor e mais atraente para eles, seja resolvendo problemas ali no seu local ou fazendo parceria para ajudar outros que estão do outro lado do mundo. E para fazer isso de maneira eficiente, o Rotary precisa seguir a sabedoria de Paul Harris, que disse essas palavras: o Rotary precisa ser evolucionário sempre e revolucionário às vezes. Este é um desses momentos. E a revolução precisa começar no nível do clube, especialmente para aqueles que estão passando por dificuldades. Em muitas partes do mundo, o modelo tradicional do clube, a fundação do Rotary, não está acompanhando os novos estilos de vida, prioridades e expectativas. Mas essa revolução também precisa incluir um enfoque no engajamento, no servir e no impacto. Agora, eu quero compartilhar com vocês um fato muito interessante com base na nossa pesquisa. Nós fizemos pesquisa entre pessoas que se engajaram com o Rotary de maneiras significativas e descobrimos que a maioria dessas pessoas que participaram da pesquisa não estão interessadas em se associar a um clube. E essas são pessoas que pensam de maneira muito positiva a nosso respeito e já viram o bom trabalho que nós fazemos. Mas alguma coisa está evitando que elas se associem ou entrem para um clube. E a nossa pesquisa também descobriu que apenas 5% das pessoas que já não estão em uma organização humanitária está interessada em se juntar a nós. Isso significa duas coisas. Primeiro, nós precisamos ter o melhor modelo possível para atrair esses 5%, para que possamos chegar até eles primeiro. Então, veja bem, 5% de toda a população global parece que não é um número muito grande, mas, na verdade, equivale a 400 milhões de pessoas. Então, nós temos que identificar onde essas pessoas estão e oferecer aquilo que as atrai. Em segundo lugar, nós precisamos fazer o Rotary mais atraente em geral para pessoas que de repente não entendam completamente tudo aquilo que nós temos a oferecer. Então, eis algo que vocês podem usar para ajudar. Quando vocês fizerem as suas visitas aos clubes e estiverem falando com os presidentes dos clubes, certifiquem-se de que eles entendam que há uma grande flexibilidade nas normas do Rotary. Não existe exigência de que eles se reúnam toda semana ou que eles se reúnam no mesmo horário ou que eles tenham sempre o mesmo formato.
As nossas tradições são muito, muito importantes, mas nós somos donos dessas tradições. As tradições não são donos de nós. Então, o Rotary está dando autorização para que os clubes sejam inovadores e que eles pensem fora da caixa. E vocês precisam ajudar a divulgar isso. Obviamente, algumas coisas sobre o Rotary que jamais podem mudar. Os nossos valores, o nosso compromisso em servir, companheirismo, a crença na prova quádrupla. E se o modelo tradicional está dando certo para um clube, então tudo bem, ótimo. Mas se não estiver dando certo, este clube precisa mudar. Então, vamos olhar para algumas das novas abordagens. Alguns clubes estão experimentando reuniões apenas de serviços, outros estão focados em networking e outras estão mudando de local de reunião. Alguns clubes gostam da experiência de reuniões online durante a pandemia e se tornaram clubes híbridos, criando uma mistura de reuniões presenciais e virtuais. Elementos virtuais estão ajudando os clubes a se engajarem com pessoas do outro lado do mundo, tanto associados como não associados. E eles podem fortalecer os projetos humanitários, assim como fazem em reuniões presenciais. Os associados do Rotary também estão usando a inteligência artificial no momento para ajudar com as suas avaliações da comunidade, com pensar em novos projetos humanitários e até mesmo para ajudar com a tradução em clubes que têm vários idiomas. E para todos vocês que estão no seu telefone no momento procurando aquela casa de café do Rotary, aquela casinha de café não existe. E aquilo que você viu foi tudo gerado por inteligência artificial. Então, a inovação está em todos os lugares ao nosso redor. E se os clubes precisarem de mais ideias sobre como inovar, o plano de ação do Rotary é um recurso incrível para ajudá-los a reimaginar as experiências que eles estão fornecendo. E, portanto, eu peço a vocês para serem agentes da mudança, promovendo essas inovações. E mais importante ainda, permitindo que os presidentes de clubes saibam que é tempo deles serem revolucionários. Porque cada um de vocês é uma parte integral desta revolução também. Agora, como governadores de distrito, uma das suas principais responsabilidades é formar novos clubes. E há muitos tipos diferentes de clubes à sua disposição. E aqui apenas alguns exemplos desses clubes. Os nossos dados nos dizem que há um aumento cada vez maior em clubes baseados em causa. Na verdade, nos últimos anos, nós vimos esses clubes baseados em causas progredindo muito em regiões como na Índia, na África e na Europa. Além disso, nós temos os e-clubs, os clubes eletrônicos que têm a participação aberta para todo mundo. O presidente eleito Mário mencionou os clubes satélites durante seu discurso. E, finalmente, nós temos aquilo que eles chamam de clubes de impacto ou companheiros. E como o nome sugere, eles são companheiros a outros clubes tradicionais já existentes. Os associados pegam as cotas aos clubes existentes e simplesmente eles não precisam comparecer às reuniões. Eles apenas fazem serviços humanitários. E esses clubes de impacto ou companheiros estão atraindo jovens profissionais interessados em projetos humanitários de final de semana. E eles estão tendo um excelente sucesso. E a metade de atrito nesses clubes em comparação aos clubes tradicionais. Então, agora, como eu disse no início, formar novos clubes é a responsabilidade dos governadores de distrito. E nos últimos 5 anos, cerca de 20% de todos os distritos não formaram sequer um único clube. No ano passado, menos da metade, sim, metade dos distritos formaram novos clubes. Isso precisa mudar. Porque as nossas maiores oportunidades de crescimento vêm de pessoas que estão procurando algo diferente.
E essa mudança precisa começar com cada um de vocês. Então pensem, se cada distrito formasse 5 novos Rotary Clubs, isso seria 100 novos associados do Rotary em cada distrito. Isso equivale a cerca de 52 mil novos associados todo ano. E se nós trabalharmos para reter os atuais associados que temos, o crescimento na nossa organização seria incrível. Então, eu quero encerrar voltando ao assunto sobre o qual nós não falamos o suficiente e com um chamado à ação de combinar a nossa dedicação ao serviço com a necessidade de focar no crescimento do quadro associativo e retenção. Eu falei antes sobre os 400 milhões de pessoas que estão por aí, mas que não são tão fáceis de identificar. A nossa experiência mostra que a melhor maneira de alcançar essas pessoas é sendo relevantes em suas comunidades. Na Índia, o Rotary fez um grande esforço para livrar aquele país da polio, algo, francamente, que muitas pessoas achavam que seria impossível. Aquele esforço ainda é lembrado por toda a Índia e nós continuamos a ser recompensados com um crescimento forte do quadro associativo. Em toda a África. Em toda a África, também estamos vendo algo bem parecido. O Rotary não apenas ajudou a erradicar a polio daquele continente, mas também deixamos para trás recursos da saúde para lutar contra a ebola e outras doenças terríveis. O nosso compromisso em abordar problemas sérios que estão sendo enfrentados pelas nações como Zâmbia e Egito está sendo notado, está sendo recompensado e as pessoas estão vendo isso e por isso o quadro associativo está crescendo na África. Isso é verdade em todos os lugares onde o Rotary está engajado para criar mudanças positivas. Onde o Rotary identifica e enfrenta os grandes desafios, é lá que nós crescemos. Então, vamos ser revolucionários para que o Rotary realmente possa vivenciar aquela promessa ou cumprir a promessa de organização a qual você entrou, para você se conectar, crescer e fazer o bem. Vamos reinventar o Rotary de dentro para fora, expandir os nossos clubes de maneiras que sejam atraentes às pessoas que nós mais precisamos atrair. E vamos oferecer uma experiência e um produto que possa assegurar que os associados atuais e novos fiquem na organização. E vamos criar modelos de clubes novos e inovadores. E vamos ser relevantes em nossas comunidades, para que o Rotary seja conhecido como uma força para unir as pessoas para fazer o bem em todos os lugares e para todos. Muito obrigado e aproveitem a Assembleia.